Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos com a disciplina de Geografia. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a divisão regional do país, né? Do nosso país, Brasil. Falamos sobre o que é região, o que é regionalizar, como o Brasil ficou dividido. E a pergunta que eu quero refazer a vocês é o que é regionalizar? Alguém aí já deve saber, né? Então vamos só fazer aqui uma retomada desse assunto, né? Então vamos lá. Frequentemente a gente ouve falar de uma região e outra do espaço, certo? Mas o que isso significa? Por que será que as pessoas dividem o espaço em região? O espaço que eu falo aqui, gente, é o território, né? Afinal, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir, é classificar o espaço geográfico a partir dos critérios específicos. Quais critérios são esses, gente? O Brasil, quando foi dividido em regiões pelo IBGE, ele verificou os aspectos físicos de vegetação, de clima, a economia, tá? Toda vez que eu me referir a aspectos, vocês já sabem que é isso: o clima, a vegetação, a diversidade cultural, a diversidade natural, né? E a diversidade socioeconômica. Vamos aqui. Como é que eu posso classificar qualquer porção de espaço em várias áreas conforme as características que eu tenho escolhido? Vamos dar aqui um exemplo. Vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, eu vou escolher um critério. Qual vai ser esse meu critério? Os locais onde eu posso brincar. Façam de conta que eu sou uma criancinha, né? Os locais onde eu posso brincar. Então, dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar são o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal. Já a outra região, a dos lugares em que eu não posso brincar, envolvem o banheiro, o quarto dos pais e a cozinha. Temos, portanto, diferentes regiões em um mesmo espaço. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas todas elas fazem parte do território brasileiro, que só foram divididas conforme os seus aspectos. Semelhante acontece com o Brasil. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que vocês já sabem, né, a sigla dele, escolheu a posição geográfica e as divisões políticas entre os estados para criar 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Gente, eu estou falando isso aqui porque a gente está só fazendo a retomada do nosso assunto, tá bom? O mapa a seguir é uma divisão regional de toda a base na divisão dos países envolvidos, emergente ou subdesenvolvidos. Vocês se lembram daquele mapa mundi, né? Que nós tínhamos os continentes e aí nós estudamos sobre os cinco maiores países e o Brasil está em 5º lugar. Então vamos lá. Pensando bem, as regiões não existem de fato, elas são apenas criadas ou elas são apenas realizações para organizarmos e estudarmos as características que marcam as sociedades e os lugares onde se vive, onde elas vivem. Regionalizar é, portanto, organizar o mundo e os diferentes locais onde nós vivemos. Então, aqui vamos ao nosso slide. No segundo slide, né, nós vamos aqui, ó. Que é essa regionalização? Como eu já disse para vocês, é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Quais critérios são esses? A diversidade natural, diversidade cultural, diversidade econômica. E assim, o nosso território brasileiro foi dividido em 26 estados e um Distrito Federal, ok? Aqui nós temos as nossas regiões, como já foi falado, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E essa divisão quem fez foi o IBGE. Aí vamos aqui algumas características gerais
de cada região, só para a gente conhecer um pouquinho, tá? Aqui a primeira região é a região norte, que inclui os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins. Aí tem o que? Possui mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a quase a metade do território brasileiro, certo? Aí nós temos aqui algumas figurinhas que nós temos aqui no Pará, a cerâmica, né? Temos as Vitórias Régias lá da Amazonas. Mas isso aqui lá na frente a gente vai ver mais aprofundado. Vamos ver a próxima região, a região Nordeste, a região onde nós moramos. Veja nessa imagem aqui o mapinha separado só da região Nordeste. Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. No Maranhão temos lá o Bumba Boi, no Ceará o chapéu lá do cangaceiro, né? Isso aqui é o que nós chamamos de diversidade cultural. No Nordeste são 9 estados, 18,25% do território do Brasil, a segunda maior população regional. A área de colonização mais antiga, a mais populosa e o clima aqui é semiárido. As questões que envolvem aqui clima, vegetação, vai ser o título da atividade de vocês. Vocês vão pesquisar e vão conhecer mais a fundo esses aspectos, tá? Próxima região, a região Sudeste, que são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Todas essas regiões aqui eu fiz questão de caracterizar por alguma coisa que é típico daquele estado. Minas Gerais, o queijo. São Paulo, os grandes arranha-céus, que são esses grandes arranha-céus, os prédios muito altos, né? Rio de Janeiro, o Cristo e o Espírito Santo. Características gerais. É a região mais desenvolvida do país, sendo responsável por cerca de 50% do PIB. O que é PIB? É Produto Interno Bruto, são o dinheiro que essa região arrecada. Possui os maiores centros industriais, então aqui a economia é bem forte. As grandes empresas, as grandes indústrias estão localizadas lá na região Sudeste, ok? Vamos lá para a próxima. Região Centro-Oeste, os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. A região Centro-Oeste brasileira é a segunda maior em extensão territorial do país, a menos populosa entre as 5, com pouco mais de 14 milhões de habitantes. É uma densidade entre as menores do Brasil. A capital do Brasil está localizada nessa região, bem ali o Distrito Federal. Aqui, ó, tá? Vocês podem ver. O Distrito Federal ficou lá, né? Que nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Próxima região é a região Sul. É a menor região que existe, né? Somente os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por ser a menor região, isso não significa que ela tenha pouca importância, muito pelo contrário, lá os níveis de produção agrícola são bem altos. Muitas das coisas que nós consumimos vêm dessa região sul aqui, tá? Lá nessa região sul, os solos são bem férteis, o clima é subtropical, técnicas de produção no campo são bem avançadas. Então, crianças, vocês vão responder, né, a atividade que está lá para vocês fazerem na folha. E também temos a atividade do livro para vocês fazerem, para a gente fortalecer ainda mais esse tema. São as páginas 25 e 26. Toda essa historinha que vocês ouviram sobre regionalização, todas elas estão aqui no nosso grande, querido e amado Brasil, né? Onde todos nós estamos inseridos. Certo?
Então, até a próxima. Beijinhos.